A paz do Senhor Jesus, irmãos, louvado seja nosso Senhor. Agradecer a Deus, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. Em João 8,32 diz: Conhecereis a verdade vos libertará. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu reconheci que eu necessitava de libertação, pois eu era um escravo, eu estava cativo. Por quê? Por 20 anos eu fui usuário de crack. Por 20 anos eu usei crack todos os dias e em grandes quantidades. Mas graças a Deus, Jesus Cristo me libertou. A palavra se concretizou na minha vida. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer: se hoje eu estou aqui, se hoje eu estou aqui dando esse testemunho, é porque o poder de Deus se manifesta na minha vida todos os dias. A palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E este é o fato de não sermos consumidos. E graças a Deus, Deus tem me dado várias oportunidades, tem aberto várias portas. Todo dia é uma coisa nova, todo dia eu tenho um motivo para agradecer. A palavra fala que Deus é amor, e o amor de Deus não faz acepção de pessoas. Pois eu não tinha mérito nenhum, irmãos. Eu não tinha nada que agradasse ao Senhor. Mas Deus, por todo aquele tempo, por 20 anos que eu estive ali, obcecado, a palavra certa era obcecado pelo crack, pois eu vivia por conta do crack. Por 20 anos, diariamente usando e em grandes quantidades. Só Deus mesmo, irmãos. Só Deus. Chegou um ponto, no começo era agradável. No começo eu achava, a gente tem a ilusão que a gente para na hora que a gente quiser. Quando você começa a usar, você fala assim, não, na hora que eu quiser eu paro. Mas é só ilusão. Quanto mais você vai usando e nesse pensamento, na hora que eu quiser eu paro, mais aquele crack, mais aquela droga vai enraizando, vai criando raiz em você e vai te prendendo, vai te algemando, vai te prendendo de uma forma que chega um ponto que aquele prazer que você sentia no começo você já não tem. Você só sente tristeza, uma depressão profunda. Aí nesse caso é só Deus, irmãos. Chega porque eu era um caso perdido, irmãos. Para minha família eu era um caso perdido. Para a sociedade eu era um caso perdido. Para mim mesmo, muitas das vezes eu imaginava assim: eu só vou conseguir parar quando eu morrer. Porque eu passei por 11 internações. Aí você fala assim: é muito. Eu conheço gente que passou por mais. Mas, igual eu falo, todas as internações que eu passei, não passei por passar, não passei assim, não foi assim para dar um tempo, porque eu levei todas as internações, eu levei a sério. Eu procurei fazer só a primeira internação eu internei porque por pressão da família. Eu não queria perder minha esposa na época, eu queria agradar minha mãe, minha família, pronto. A primeira. Mas eu estava ali o tempo todo só pensando em sair para me usar. E foi dito e feito. Eu saí, voltei pior e perdi tudo. Perdi esposa, perdi família. Por conta dessa obsessão pelo crack, eu fui morar na rua. Por mais de 10 anos eu fui morador de rua. Andava igual um mendigo para a rua fora, só caçando crack. E é uma coisa sobrenatural que acontece, uma coisa assim, que não tem explicação. Que a pessoa, o dependente químico, a pessoa que está ali viciada no crack, consegue dinheiro todos os dias para usar. A pessoa não fica um dia sem usar a droga. E eu tinha, eu não vou falar um dom, que dom vem de Deus, irmãos. Só que eu tinha uma coisa que eu conseguia
muito dinheiro diariamente e fumava em grandes quantidades todos os dias. E eu era do tipo que sempre gostei de andar sozinho, porque eu nunca gostei de dividir a droga com ninguém. A droga era minha. Eu corria atrás do dinheiro. Eu consegui o dinheiro, então era minha. Eu não queria dividir. Eu queria usar sozinho. E, mas só que igual eu falei, no começo era prazeroso. Com o tempo começa aquela tristeza, aquela depressão. Aí chega um ponto que você clama. Você conhece, você começa a ter o conhecimento da palavra de Deus. Aí a palavra, você começa a tomar posse, porque a palavra fala. Deus disse: Eu sou o socorro bem presente na angústia. Clama a mim, responder-te-ei. Eu senti que eu necessitava de Deus, porque eu já tava, eu tinha um desejo de parar com aquilo. Eu tinha um desejo de parar. E na situação que eu estava, somente Deus, irmão, era só um milagre para me parar. Porque eu já tinha tentado de várias formas, igual eu falei. Foram 11 internações. 11 internações. Eu não conseguia. Mas nesse tempo todo do vício, eu nunca estive sozinho, irmãos. Deus sempre esteve comigo, porque pelo meu testemunho, pela proteção espiritual que eu tive. Seria inevitável para mim não falar que Deus esteve, por mais que eu estava naquela posição, eu estava tendo atitudes que desagradassem ao Senhor. O Senhor sempre teve misericórdia de mim. E Deus falou assim: esse eu vou cuidar. Esse tá pa... e eu creio que tudo aquilo que eu passei teve um propósito. Porque se não fosse assim, Deus não tinha cuidado de mim, irmãos. Porque por várias situações eu passei por situações de perigo, perigo iminente. A palavra fala: andei pelo vale da sombra da morte. Eu andei pelo vale da sombra da morte por várias vezes, porém nunca sofri dano nenhum, porque tinha um poder espiritual cuidando de mim, me protegendo. Por isso que eu acredito que tudo aquilo que eu passei por aqueles 20 anos obcecado no crack, mais de 10 anos morando na rua, teve um propósito. E o propósito é hoje dar aqui meu testemunho. Falar que tem jeito, irmãos. Não existe problema sem solução para Deus. Para Deus tudo é possível. Basta a gente dar lugar para Deus, deixar Deus agir. A palavra fala que o Senhor disse: Eis que estou à porta do teu coração batendo. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e farei morada, cearei com ele e ele comigo. E graças a Deus, Deus entrou no meu coração e tem feito grandes maravilhas na minha vida. Restaurou a minha família, restaurou a minha sobriedade. Para quem usou 20 anos durante todos os dias em grandes quantidades, irmãos, eu, na minha análise pessoal, eu acredito que eu tenho uma cabeça muito boa. Mas nada é mérito meu, irmão. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Por isso que eu falo, eu quero. Tem muitas. Meu testemunho é que assim. Tem muitas famílias que têm um ente querido que está passando por uma situação. Quantas pessoas que têm um familiar que está na rua por causa de álcool, droga, outras coisas. E aí vai até pensa assim, ah, não tem mais jeito. Ou então já pensou, já tentou de várias vezes, a pessoa vem, passa um tempo, depois volta. Eu passei por isso, minha mãe já foi me buscar na rua, eu fiquei uns dias em casa e voltei. Mas é necessário a própria pessoa falar assim: não, chega, Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. Sozinho eu não aguento. E graças a Deus, hoje eu estou aqui para falar que com Deus tem jeito. Para Deus nada é impossível. Porque graças a Deus, hoje eu estou liberto para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.